Está entrando no ar Saúde Mental e Resiliência, ensinando você o cuidado que deves ter com sua saúde mental e psicológica, ajudando a se preparar e lutar pela vida. Com você, no ar, programa Saúde Mental e Resiliência, aqui na Boa Notícia FM. Boa noite, caro ouvinte da Rádio Boa Notícia FM. Boa noite, caro seguidor do canal Saúde Mental e Resiliência. Estamos de volta com a nossa programação aqui na Rádio Boa Notícia FM e também no nosso canal Saúde Mental e Resiliência. Todas as terças e quintas-feiras trazemos sempre um tema para a nossa reflexão, para a nossa meditação. Um tema que tem por finalidade influenciar na nossa saúde mental, no nosso bem-estar, no gerenciamento dos nossos problemas, dos nossos conflitos, que todos nós nos deparamos em várias dimensões da nossa vida. A vida, de uma certa forma, implica ter capacidade de gerir, de administrar os nossos próprios problemas e também ajudar a outras pessoas. Então, toda terça e toda quinta-feira, nós temos aqui um programa mais extenso, em torno de 40, 50 minutos, aqui de fala, de conversa, de bate-papo. E esse programa fica gravado no canal Saúde Mental e Resiliência, que você pode estar revendo ou encaminhando para os seus amigos, para as pessoas que você acha que esse conteúdo vai fazer de alguma forma bem. Aqui quem vos fala é o capelão, Padre Aires, aqui do 4º BPM de Balsas, que tem a responsabilidade com minha prece, com a minha oração, acompanhar a família militar aqui do 4º BPM. Aproveito para parabenizar e desejar uma boa missão, uma boa gestão ao atual comandante do 4º BPM, e juntamente com seu subcomandante, os oficiais, as praças que compõem o nosso batalhão. Eu quero parabenizar o Major Rogério, que assume o posto máximo do comando aqui do nosso batalhão, e o Major Jean Levi, o seu subcomandante. Então, a vocês, o nosso desejo que o Espírito Santo os ilumine, que a graça de Deus venha sobre vocês, que as decisões que vocês tomarem, que os comandos que vocês derem, sejam comandos inspirados na palavra do Senhor e também na nossa lei. Nós temos aí vários códigos de direito que implica, está dando ordem de acordo com a nossa lei, Nós temos uma jurisprudência, muito bem. E é difícil, o trabalho do policial ter que estar discernindo e aplicando na prática todo esse conhecimento, todas essas informações em questões de segundo, tem que tomar decisões importantes. E às vezes não é fácil controlar as emoções no calor das ocorrências, Então, às vezes, criticamos esses profissionais que nos defendem por conta de alguns erros que eles fazem, mas esquecemos que eles exercem um trabalho que exige muito controle emocional, exige muita tranquilidade, muita capacidade de discernimento. Então, valorizemos os nossos policiais, os nossos guardas, as pessoas que trabalham na segurança pública, defendendo a todos nós, para que a nossa convivência social transcorra da melhor forma possível. Como é bom a pessoa ter esta sensação de tranquilidade, de serenidade, de harmonia entre as pessoas, que a pessoa não se sente ameaçada, não se sente perseguida. Então vamos aproveitar, e aqui fica o convite, para que o autopoliciamento, que é a vigilância de cada um sobre si mesmo, sobre as suas ações, sobre o seu comportamento, possa ser frequente, para que você não cause constrangimento para você,
para a sua família e nem para a sociedade e para ninguém. Então vamos cuidar de nós mesmos, vamos ser policiais de nós mesmos, cuidando de nossa própria vida, procurando nos orientar pelo nosso direito e também pela palavra do Senhor. Esta palavra que se encarna, que assume em nossa vida através da lei, através do direito. Então, nós temos que estar consociando todos esses elementos na nossa vida. Então, quero aproveitar também nesse início de programa para cumprimentar as pessoas que sintonizam conosco, né? Sargento Dourado, né, que está sempre sintonizado aqui conosco, nosso abraço, uma boa noite aí para você, né, a sua família. Quero saudar também as pessoas da zona rural que nos acompanham, né, lá no interior de Riachão. Quero aproveitar e saudar o nosso Sargento M. Moraes, que talvez esteja de serviço ou esteja lá na sua chácara e diz que ouve sempre aqui a nossa programação. Um abraço para você, para sua digníssima esposa e toda a sua família. São tantas pessoas que às vezes mandam uma mensagem pelo WhatsApp, né? Então, e você colocando aí no programa, né, a sua mensagem, né, a gente recorda com mais facilidade. Quero saudar, né, você que está se locomovendo, né, está se direcionando, viajando, né, aí pelas as BRs, né, pelas estradas do nosso estado, do nosso país. Que o Espírito Santo, né, lhe ilumine a sua família e todos que estão nesta condução, né. Quero saudar também, né, as pessoas da zona urbana, né, aqui dos comércios, das casas, que sintonizam aqui na Rádio Boa Notícia FM ou que estão nos acompanhando pelo aplicativo aí através das redes sociais. Então a nossa cordial boa noite a todos vocês. Queremos mandar a nossa saudação, né, e oração para todas as pessoas enfermas, doentes, né, que estão aí nos leitos de suas casas, de alguma forma, com alguma enfermidade, que o Senhor volte o seu olhar sobre você, sobre os seus cuidadores, e que você recupere o quanto antes a sua saúde. Então, caros ouvintes, né, aqui do nosso programa, então nós vamos para a nossa oração do dia, né? E depois vamos estar refletindo a partir desse momento que nós estamos vivendo, que é o momento de preparação para a vinda do Espírito Santo dentro do calendário litúrgico, para celebrarmos, né, a festa de Pentecostes. Jesus que após a sua morte e ressurreição fica um tempo com os seus discípulos, dando testemunho da sua vitória sobre a morte, aparecendo a um e a outro, desejando a paz e pedindo que não tenham medo, que confiem, né? E agora chega o momento, né, oportuno, né, na liturgia, que ele retorna ao Pai. Então, celebrando este retorno, fazendo memória destas passagens, a liturgia nos coloca neste clima, né, de preparação para a despedida de Jesus e a vinda do Espírito Santo, né, o defensor, o paráclito, né, o advogado, aquele que nos orienta, aquele que nos conduz. Então, o Espírito Santo, como uma das três pessoas da Santíssima Trindade, vive nesta unidade plena, né, com o Pai e o Filho, né? E o Espírito Santo é esta força que procede de ambos, né, mas que é também independente, né, mas que age em harmonia. Então, dentro desse mistério, né, que se revelou através de Jesus, então, e para conhecer mais sobre isso, nós temos que conhecer aquilo que Jesus viveu, aquilo que Jesus disse através da palavra do Senhor. Então, é importante o conhecimento, o aprofundamento da palavra do Senhor, a meditação,
a inspiração divina para compreender a Bíblia, a partilha com as pessoas, a conversa, né, nos ajuda a esclarecer, nos ajuda a buscar referenciais de orientação para a nossa vida, né? A Bíblia é um livro inspirado por Deus, né? É um livro inspirado por Deus e tem que ser lido com esta inspiração também divina, tendo alguns critérios, né, que a própria Bíblia nos oferece, né, o critério do amor, da misericórdia, da compaixão, do perdão, enfim, tem vários critérios aí que é importante ler a palavra de Deus. Não podemos aplicar certas passagens tal qual está escrita. Então é importante diferenciar isso, é importante diferenciar o Primeiro Testamento do Segundo Testamento, ou como se diz, né, comumente, né, o Antigo Testamento do Novo Testamento. Então é importante ler em conjunto esta obra toda especial e tendo como chave de leitura a mensagem do próprio Jesus. São os evangelhos, são as cartas que ali transcreveram de uma maneira mais fiel aquilo que Jesus disse. Então, a partir desse conteúdo, nós podemos estar olhando para o Antigo Testamento, buscando inspiração e compreensão dessa história do povo de Deus, da libertação do povo de Deus da escravidão, a chegada na terra prometida, o estabelecimento na terra, as invasões, os exílios, né, que o povo de Deus vai sofrer, né, as diversas mudanças, né, saindo do sistema tribal para o sistema de monarquia, né, com os reis, né. Foi uma passagem muito sofrida, uma passagem muito dolorosa, né. E então todo esse conteúdo, né, Deus vai se manifestando, Deus vai se revelando na humanidade através do Espírito, né, através da consciência, através das ações das pessoas. Então vamos para o Evangelho do dia, né, e depois nós vamos estar conversando sobre, né, resiliência e esta força interior, né, a partir dos dons do Espírito Santo. Resiliência e os dons do Espírito Santo, né? E o Evangelho de hoje, para você que quer nos acompanhar na sua Bíblia ou pelo celular, é João, capítulo 16, de 5 a 11. João 16, de 5 a 11. Vamos à leitura do texto, depois uma breve reflexão e depois vamos estar aprofundando esse mesmo texto nesta perspectiva, né, dos 7 dons do Espírito Santo e, né, a resiliência, né, como podemos estar trabalhando a resiliência inspirados nos 7 dons do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João, capítulo 16, versículos de 5 a 11. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Agora parto para aquele que me enviou. E nenhum de vós me pergunta: Para onde vais? Mas, porque vos disse isto, a tristeza encheu os vossos corações. No entanto, eu vos digo a verdade. É bom para vós que eu parta. Se eu não for, não virá até vós o defensor. Mas se eu me for, eu vou-lo mandarei. E quando vier, ele demonstrará ao mundo em que consistem o pecado, a justiça e o julgamento. O pecado porque não acreditaram em mim. A justiça, porque vou para o Pai. De modo que não mais me vereis. E o julgamento, porque o chefe deste mundo já está condenado. Palavra da salvação. Então, caros ouvintes, caros seguidores aí do canal Saúde Mental e Resiliência,
esse texto, né, de João traz mensagens importantes para a nossa reflexão, né? E o texto nos coloca numa situação de despedida, né? De Jesus está se despedindo dos seus discípulos, né? E está colocando algumas coisas, esclarecendo, aproveita para dar mais algumas instruções, né? Ele que já vinha dizendo há muito tempo, fazendo esta preparação, informando, né? E agora chega o momento, né, que ele dá mais uma instrução a respeito da sua partida, né? Ele volta para aquele que o enviou, né? Ou seja, Deus, né? E ali no prólogo de São João, no início logo, nós vamos encontrar no primeiro capítulo, versículo 1, que no princípio era a palavra, né? A palavra estava junto de Deus e a palavra era Deus. A palavra ou verbo, né, se fez carne e habitou entre nós. E agora esta palavra que habitou, né, entre nós, que assumiu a carne, né, o próprio Jesus, agora retorna para aquele que o enviou, cumpriu a sua missão. Como é bom quando cumprimos a nossa missão, quando realizamos aquilo que nos comprometemos, aquilo que os projetos da nossa vida, né, que quando iniciamos e conseguimos terminar o projeto, né? Então, é importante ter vários projetos na nossa vida, é importante ter disposição, né? Então, os projetos nos ajudam a nos engajar, a nos envolver em certas coisas. E há projetos, né? Por que eu digo projetos? Porque a pessoa tem projetos em várias dimensões, né? Projetos na vida profissional, projetos na vida educacional, projetos na vida pessoal, afetiva, né? Projetos na vida familiar, enfim, na vida espiritual. Então você pode estar se planejando, organizar a sua espiritualidade, fazendo um retiro, tirando um momento de recolhimento para organizar as suas ideias, os seus pensamentos, se orientando seja com um pregador, uma pregadora, seja individualmente, né, com a instrução da palavra de Deus, né, no recolhimento, no silêncio do seu coração, em contato com a natureza, né, com as plantas, com os animais, com a água. Quer dizer, são todas criaturas de Deus que, de uma certa forma, influenciam e colaboram com a nossa harmonia interior. Então é importante, às vezes, dar uma parada, este recolhimento, para trabalhar o projeto também da espiritualidade. Então Jesus volta, né? O seu projeto foi realizado, a sua missão foi realizada, ele retorna para junto do Pai. Mas ele observa que as informações que ele falou deixou os discípulos tristes, né? Diz: a tristeza encheu os vossos corações, né? É aquele misto, né, da despedida, né? Quando temos que nos despedir de alguém que somos próximos, que somos íntimos, pessoas que amamos, que fazem parte da nossa vida, né? Não tem como o coração não acelerar, né? O sangue circula nas veias com mais intensidade, né? O pensamento acelera as batidas do coração, quer dizer, às vezes vem a lágrima, né? Então é um momento difícil. Às vezes nós sabemos que não podemos reter as pessoas, né? Não podemos nos apropriar das pessoas, mesmo amando-as, não podemos retê-las em nossas mãos. Temos que deixar as pessoas livres, né? Livres para partirem, livres para chegar até nós, né? Isso é muito importante, a liberdade interior, né? Não devemos querer nos apropriar. E é uma tentação grande, né? É uma tentação grande a gente querer se apropriar, sobretudo das pessoas, porque
Às vezes a gente quer se apropriar dos amigos, né? A gente quer se apropriar da esposa, né? Quer se apropriar dos filhos, quer se apropriar do marido, né? Da namorada. Às vezes queremos até controlar, né, as amizades, as pessoas com as quais essas pessoas têm os seus relacionamentos, né? Também têm os seus contatos, né? Não aceitamos contatos ou interações bilaterais, né, ou trilaterais, né, porque queremos que às vezes a amizade das pessoas fiquem restritas ao meu grupo de amizade, ao meu grupo de relação. Isso é praticamente impossível, né? A pessoa não, né, então não exerce a sua liberdade, não faz o exercício da confiança, né, e que é muito importante na maturidade no relacionamento, nesta capacidade de aceitar a outra pessoa ser o que ela é, de aceitar a pessoa também ter as suas amizades, até com pessoas que às vezes achamos que não são boas, não fazem bem, mas nós descobrimos algo, a outra pessoa às vezes não descobriu aquilo que nós descobrimos. A minha experiência é diferente da experiência da outra pessoa. Então, não vamos sofrer por isso, né? Vamos libertar este sentimento do nosso coração, da nossa mente e deixar a pessoa livre, né? Deus deixou o seu Filho livre para amar a humanidade, né? E amou de tal forma que Ele deu a vida, né, por todos nós, por amor a todos nós. E não se apropriou, né, das pessoas, né? Não foi egoísta, né? Mas viveu o seu amor em profundidade, né, na sua vida, preservando a liberdade. Que coisa importante essa que Jesus fez e nos ensina, né, também no nosso relacionamento, a ter esta abertura. Vamos sentir bem, né, gostando, amando, né, mas preservando a liberdade do outro. Então Jesus volta para o Pai, está se despedindo, né? Os seus discípulos estão com o coração entristecido, né? Mas ele diz, é necessário, né, que eu parta, é bom que eu parta, porque se eu não partir, eu não enviarei sobre vós o defensor, né? Aqui ele faz uma referência ao Espírito Santo e já atribui uma palavra, né, que é importante, o defensor, né? Depois é por isso que em outras passagens o Espírito Santo também é comparado ao advogado, né, aquele que defende, mas nós sabemos que tem advogado que defende e outro que acusa. Mas o que acusa está defendendo também alguém, né? Está acusando um e defendendo o outro. Bem, mas não vamos entrar aqui nessa questão, mas a figura do advogado como este defensor, né? Aquele que defende, né? Aquele que tenta recuperar, né, o seu cliente, né? Apesar das dificuldades, apesar do erro pior que ele fez, ele, né, tem ali a missão de defender, né? De pelo menos amenizar na medida do possível, né, a sua penitência, ou seja, né, o seu crime, a sua culpa, né? Como eu posso ver isso, como eu posso diminuir, né, a condenação, né, deste réu, desta pessoa, né? Então, depois vem a penitência, né, que não é a penitência colocada pelo padre, pelo bispo, né, pelos monges, né? Mas é colocada pela justiça, né? Através dos nossos códigos, aí está tudo tipificado que cada um tem que fazer diante de determinados crimes. Então, a penitência vem em seguida, né? Mas não vamos deixar chegar a esse nível, né? Então, vamos nos penitenciar de uma forma teológica, né? De uma forma espiritual, procurando conter os nossos impulsos, né? Conter as nossas emoções e não estar fazendo coisas que venham depois nos levar a uma penitência mais severa, né? Que é esta penitência da reclusão, a penitência de estar
às vezes com algumas medidas, né, de restrição, medidas onde a pessoa tem que pagar alguma coisa, enfim. Então, por isso eu costumo dizer, é importante o autopoliciamento, né? O autopoliciamento é importante na vida pessoal. Então, Jesus está dizendo que se ele não for, ele não enviará o nosso defensor. Então, ao mesmo tempo que os discípulos queriam, né, ficar com Jesus, ficar com o Mestre, eles desejam que o Espírito Santo, o Paráclito, esta nova realidade, passe a ser mais presente na vida deles, né? E assim acontece. E Jesus ele diz que o Espírito Santo vai demonstrar ao mundo em que consiste o pecado, né? Em que consiste o pecado. O Espírito Santo, né, o defensor, vai mostrar em que consiste a justiça, em que consiste o julgamento, né? E ele já dá, de uma certa forma, a resposta. Ele diz, olha, o pecado consiste em não acreditar em mim, né? Ou seja, não acreditar no Filho de Deus, né? Isso consiste o pecado, a falta de fé, a falta de crença, né? Tem pessoas que não acreditam, né? E tem pessoas que acreditam em Deus, mas não têm em igreja, né? Não participa de uma comunidade de fé, é um outro caso. Tem pessoas que nem acreditam em Deus e nem têm uma comunidade de fé. Tem pessoas que não acreditam, mas frequentam uma comunidade, né? Quantas pessoas às vezes participam das coisas da comunidade porque é um ambiente social, um ambiente agradável, mas a pessoa não tem fé, a pessoa não acredita, né, profundamente, né? E por que a gente diz isso, que não acredita? Porque às vezes a pessoa fala mesmo, né? Eu já conversei com pessoas que dizem, olha, eu participo, né, me envolvo, mas não acredito, né? É estranho isso, né? A gente ouvir, né? Mas tem, né? Então a pessoa vai com outro sentido, né? Tem gente que vai para o rio para pescar, outros vão para tomar banho, né? Outras vão só para ficar olhando, né? Outras vão só para se contenta só de colocar os pés dentro d'água, não precisa estar nadando, né? Não, tem outros que já vão, querem mergulhar, querem, enfim. Então cada um procura certas coisas com interesses diversos, né? Assim também é dentro da igreja, né? Não vamos achar que todas as pessoas que participam de uma igreja, de uma comunidade de fé, têm os mesmos interesses, né? Têm os mesmos objetivos, né? Não vamos ser ingênuos a esse ponto, né? Então, é um dos pecados que Jesus coloca, que o Espírito Santo vai ajudar a esclarecer, é o pecado, né? O pecado da falta de fé, da falta de credibilidade, né? Da falta de crença, né? Aqueles que não crê, né? E a fé, né, se traduz em gestos, em sinais que vamos colocando na nossa cultura, né, os sinais da nossa fé. Às vezes ficamos muito presos aos sinais, né, e aí os sinais também são limitados, porque não representam toda a grandeza da nossa fé, toda a grandeza de Deus, e às vezes confunde também outras pessoas, né? Então é muito importante ter cuidado com esta fé que nós acreditamos, que não pode ficar só na abstração. Como diz São Tiago, toda fé sem obra, ela é morta. Mas quando traduzimos, né, esta fé em obras, não podemos ficar limitados às obras, né? Porque elas podem também nos reduzir, né, ou nos limitar no aspecto da transcendência divina, né, de abrir a nossa mente para algo mais além, né? Então, é importante ter esta consciência. E a justiça porque eu volto para o Pai, ele volta para a fonte, para o seio da Santíssima Trindade, né? Jesus volta para a justiça divina. Ele foi julgado pelo mundo, foi condenado pelo mundo, mas foi absolvido pelo Pai, né? E foi acolhido pelo Pai no seio da Trindade Santa. Então ele retorna, ele volta de modo todo especial e envia, né, o Espírito Santo sobre os seus discípulos.
Vamos para a nossa oração para terminar este momento de reflexão, mais ligado à palavra de hoje, a palavra do Santo Evangelho, para assim conversarmos sobre os dons do Espírito Santo. Oração do dia. Ó Deus, que o vosso povo sempre exulte pela sua renovação espiritual, alegrando-nos hoje, porque, adotados de novo como filhos de Deus, esperemos confiantes e alegres o dia da ressurreição. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Então, caros ouvintes, encerramos aqui este primeiro momento de meditação do Evangelho de hoje e vamos agora para um novo momento, reflexão sobre os dons do Espírito Santo. Os dons do Espírito Santo. E aproveito para aqui divulgar o nosso canal Saúde Mental e Resiliência, Padre Aires, que está aí no YouTube, que você pode estar procurando pelo YouTube, pelo Google, pode estar se inscrevendo aí no nosso canal, no nosso programa, acompanhando a nossa programação, divulgando o nosso conteúdo para os seus ciclos de amigos, para as pessoas que você acha que esta palavra vai fazer algum efeito na sua vida. Vamos difundir uma cultura do bem, uma cultura de reflexão e aprimoramento da nossa espiritualidade, da nossa fé e do gerenciamento de nossa vida através da resiliência. Então nós vamos conversar aqui sobre os dons do Espírito Santo, Aqui tem algumas meditações breves, que a Juliana Oliveri, escreveu, aí no dia 21/5/2020, ela publicou uma reflexão intitulada Você conhece os 7 dons do Espírito Santo? Aí ela colocou, esses seminaristas explicam, Seminaristas explicam. Então ela conversa com os seminaristas e elabora aqui de forma bem sintética uma reflexão sobre os dons do Espírito Santo. Ela diz aqui, começa fazendo uma pergunta. Você sabe quais são os 7 dons do Espírito Santo? E ela mesma responde, Os dons do Espírito Santo são a graça de Deus que nos auxiliam para crescermos e nos desenvolvermos na virtude e na perfeição de uma vida cristã. Eles são, vem agora os dons do Espírito Santo: conselho, entendimento, fortaleza, sabedoria, piedade, ciência e temor a Deus. E temor a Deus. E aí ela passa para o dom do conselho, e diz o seguinte: como nos ensina o Papa Francisco, o dom do conselho nos torna capazes de fazer a escolha certa no nosso dia a dia, seguindo a lógica de Jesus e do seu Evangelho. Explica o seminarista Bruno Henrique Leite da Silva, do 2º ano de Teologia, do 2º ano de Teologia. Aí é um seminarista da Arquidiocese de Campinas, que ela está conversando, da Arquidiocese de Campinas. E aí vem o segundo dom, o dom do entendimento. Aí nós temos aí uma outra explicação feita por um seminarista que diz: não se trata de uma inteligência humana, pelo contrário, é a graça que só o Espírito Santo pode infundir e suscitar no coração do cristão, que leva aí além das realidades externas e prescrutar as profundidades do pensamento de Deus e do seu desígnio de salvação. Diz o seminarista Eduardo Neves de Souza, do 3º ano de Teologia. Olha aí, muito preciso nesse parágrafo, esclarecendo aí o dom do entendimento. Vamos para o esclarecimento de um outro seminarista, o dom da fortaleza. E ele diz:
como homens e mulheres, criaturas de Deus, temos as nossas limitações, as nossas fraquezas. Nós não damos conta de tudo de tudo, e é principalmente nesses momentos de dificuldade que o dom da fortaleza se manifesta, afirma o seminarista Rafael Carodini, Machado, do 4º ano de teologia. Ele diz aí que a fortaleza, esta força, surge nos momentos de fraqueza, de debilidade humana, surge esta força que nós experimentamos assim a mão de Deus em nossa vida. Então nós temos aí outro dom, o dom da sabedoria, que é feito também por um estudante. Ele diz, o nome do estudante aqui é Douglas, dos Santos Murari. Ele diz: tal dom, o dom da sabedoria, tal dom não pode ser resumido na sabedoria humana em organizar a sua vida, mas sim na capacidade de se relacionar intimamente com Deus, ao ponto de sentir e ver o mundo com a ótica de Deus. Ser sábio perante Deus é reconhecer a sua pequenez e a necessidade do auxílio divino, Fala aí o seminarista Douglas dos Santos, 1º ano de teologia. Muito bem, o dom da sabedoria, este dom que nos leva ao discernimento, ao conhecimento da intimidade de Deus. E o dom da piedade, nós temos aí um outro dom, que é o dom da piedade. E no dom da piedade, quem fala é o Vinícius Prado dos Santos, 4º ano de teologia. Ele diz: a piedade como dom do Espírito Santo também não se confunde com o pietismo, a pessoa que fica na sua oração constante, mostrando que é piedosa, não sei o que e tal, que às vezes pode até entender uma certa hipocrisia. Ele diz que não tem nada a ver com isso. O que por exemplo, fechar os olhos e fazer cara de santo, fingindo uma santidade interior que não existe, É um sepulcro caiado, Vinícius? Mas acontece, Eu normalmente gosto de rezar de olho aberto, Eu consigo me concentrar de olho aberto, Porque no quartel, se a gente não está de olho aberto, o chumbo come, Mas então é importante, Mas cada um tem a sua forma, Tem gente que se concentra mais, fechando os seus olhos, interiorizando, na sua interioridade, Outras pessoas não precisam, tanto desta forma, Eu gosto de fechar os meus quando eu vou dormir, aí sim, mas fora disso aí, às vezes eu, coloco ali um pouco as pálpebras dos olhos assim, mas sempre de olho aberto, Porque eu não sei o que está acontecendo à minha volta, Bem, vamos para frente. Ele diz: mas esse dom deve ser compreendido com a verdadeira amizade com Deus, A piedade, o dom com a verdadeira amizade de Deus, diz o seminarista, não essa babação que ele chama aqui de pietismo. Muito bem, vamos para o outro dom, Ele diz, que é o dom da ciência. Por meio desse dom, o Espírito de Deus faz com que nos tornemos capazes de olhar o nosso mundo e partir de um novo olhar, a partir de um novo ponto de vista, com o olhar de Deus. Ou seja, é um dom através do qual o Senhor faz com que o homem entenda as coisas da maneira como ele as entende, explica o seminarista Vilmar Silva Biondi, do 3º ano de teologia. Olha aí, já com certeza já concluiu, aí os seus estudos. E o último dom, o dom, do temor a Deus, diz o seguinte, aqui mais um seminarista do 2º ano de teologia, ele diz o seguinte: temor aqui possui outro sentido e não aponta para o medo.
é um tema que aparece muito na Bíblia com profundo significado. Refere-se, antes de mais nada, ao respeito pelos desígnios de Deus e também confiança naquele que ama, diz o seminarista Geislânio Luz Caires, né, do 2º ano de teologia. Então nós tivemos aqui, né, uma breve reflexão, né, dos seminaristas, né, que falam sobre os dons do Espírito Santo, né, da sua compreensão, né, e foi aí uma pesquisa, né, feita aí por Juliana Oliveri, né, e publicou aí. Muito obrigado por esse trabalho, por essa partilha de vocês. E, caros ouvintes, né, esses dons do Espírito Santo de Deus são dons que nos levam a combater, né, os 7 pecados capitais, né, e tantos outros males em nossa vida, né. Os pecados capitais são a soberba, a avareza, a inveja, a ira, a luxúria, a gula e a preguiça, né. Veja se você está aí dentro de algum pecado capital, né. Então, eu às vezes saio de um, caio no outro, né. Então, se manter em pé não é fácil, né. Todos esses males aqui que afetam o espírito, afetam a alma humana, né. É importante ter cuidado, né, para não nos envenenarmos, né, e ficarmos doentes espiritualmente a partir desses pecados, né. O pecado da soberba, né, a soberba como orgulho excessivo, né, a avareza, né, como um apego excessivo, né, aos bens materiais, ao dinheiro, às coisas, né. A pessoa ela acaba criando uma compulsão pelas coisas que ela, em vez de controlar as coisas, são as coisas que controlam ela, mas ela já perdeu a consciência que ela não está mais no controle, já está totalmente dependente. Então, é um pecado gravíssimo. Outro pecado não menos grave é o da inveja, né? A inveja, né? A tristeza pelo bem, pelo outro, né? Por aquilo que é do outro, por aquilo que o outro produz. E a inveja pode chegar até pelo ser da pessoa, pelo que a pessoa é, como ela se porta, como, né, como ela fala, como ela veste, como ela gesticula. Tem tudo isso aí, a pessoa pode desenvolver uma inveja pelo ser da outra pessoa, né? E tem que fazer um acompanhamento, né, um tratamento sobre esses problemas, né, para que a pessoa, né, não desenvolva aí outros pecados decorrentes daí, né? Vem o pecado da ira, né? O pecado da ira, da fúria, né? Intensa, a raiva, né? Que leva às agressões verbais, físicas, e a agressão a si mesmo, né? As pessoas às vezes, né, acaba se agredindo, né? A ira pode levar à agressão, né? Hoje muitas pessoas se mutilam, mas claro, o fundamento não é, em outra oportunidade vamos estar falando sobre isso, mas é fruto de uma dor, né, de uma dor existencial que às vezes leva a pessoa a se automutilar, né? Então, a ira, ela pode estar se desenvolvendo em tantos outros pecados, né? A luxúria, né, o 5º pecado aí capital, né? A luxúria, né? A luxúria leva aí ao transtorno, né, aos desejos, né, os desejos em todos os sentidos, né, e desvirtuando, né, aquilo que é próprio, né, da sexualidade da pessoa, aquilo que faz bem, né, a pessoa já tem uma certa compulsividade, né, então a luxúria, né, vamos cuidar aí desse pecado, né, que daí pode estar decorrendo também outros pecados em nossa vida. O pecado da gula, né? Como é difícil, né, a gente se controlar, né, diante de uma variedade de coisas gostosas, de comida, né, esse desejo, né, né, humano de comer, de saborear, né, e o
Covid tirou um pouco esse apetite, mas graças a Deus estamos recuperando aos pouquinhos, né? Esse desejo de comer, né? De saborear, de se deliciar com os sabores, né? É um pecado gravíssimo, né? Então eu tenho muito cuidado com esse pecado aqui e me torturo muito, porque às vezes você vai numa casa, uma pessoa faz uma variedade de comidas, pense numa tortura, né? A gente que faz um porquinho, né? Uma galinha, faz aí uma maionese, faz um churrasco, é tanta coisa, e aí a gente tem que decidir, a gente tem que discernir, porque não dá para comer tudo, né? Dá ter um peixinho frito, alguma coisa assim. Então eu, nesse sentido, eu sou muito fiel, gosto de, se eu começo a comer né, quero chegar até o final, né, não gosto de estar alternando, né, nesse sentido. Se eu vou comer peixe, eu gosto de comer só peixe. Se eu vou comer galinha, eu gosto de comer só galinha, né. Se eu vou comer porco, é só porco, né. E pouco, né, e comer pouco, não comer muito, não comer demasiado, que depois a pessoa vai, né, ter que tomar aí um remédio, tomar um chá de boldo, um chá não sei mais de que, ou ir na farmácia, enfim. Então tem que ter muito cuidado, né, com esses pecados. São pecados que acabam nos levando às dores físicas e dores também espirituais, emocionais em nossa vida. Então, caro ouvinte, deixar-se guiar pelo Espírito Santo, pelos seus dons, desenvolver esta capacidade resiliente, né, de estar se refazendo, de estar se restaurando, para gerenciar melhor a nossa vida com clareza, né, com clareza, com prudência. Isso é muito importante. Então nós estamos chegando aqui ao final do nosso programa. Desejo aí a todos os paroquianos da paróquia Santo Antônio, aqui da cidade de Balsas, da paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, uma noite abençoada, uma noite de graça. A paróquia Santo Antônio está nos preparativos aí para os festejos ao nosso padroeiro Santo Antônio, que vem aí depois de, né, praticamente 2 anos sem festejo. Agora vem com a força total, com um festejo aí bem diferenciado, né? Uma equipe aí que está colocando aí a calça nos ombros para fazer esse festejo aí de uma forma diferente. Vamos aguardar aí, que promete, né? Saímos da Agrobalsa, esse evento grandioso aqui do sul do Maranhão, que hoje é um ponto de referência não só para o Maranhão, mas também para outros estados, né? Que, segundo aí as informações que temos, foi um momento oportuno, né? As expectativas foram alcançadas e esperamos também que o festejo Santo Antônio, né, que cada um que vem aí para este mar, para este rio, né, de fé, possa encontrar aquilo que procura, mas venha buscar Jesus, né, venha aprofundar o seu conhecimento de Jesus, da palavra de Deus, e conviver com as pessoas, né, no relacionamento com as pessoas. Experimentamos Deus mais próximo de nós, né? Com seu abraço, com sua ternura, né? Com a sua compreensão. Então vamos de braços abertos para acolher uns aos outros, mantendo aí os cuidados necessários e partilhando a nossa vida de forma serena, de forma tranquila. Vai ter durante esse tempo o trânsito de muitas pessoas, então é um período muito intenso para as pessoas da segurança pública, né, para gerenciarem, né, o trânsito das pessoas, o tráfego dos carros. Então a Guarda Municipal de Balsas, né, tem um trabalho aí muito grande e muito intenso durante esses dias. A Polícia Federal, né, aí no trânsito aí da nossa BR-230, né, a Polícia Civil, então todos nós de alguma forma estaremos envolvidos e comprometidos com a segurança pública à medida que nós nos autopoliciemos e procuremos sempre o bem, o que é justo e agradável ao Senhor. Então, fiquem todos com Deus, desejo uma boa noite, uma noite agradável e até o nosso próximo encontro, se Ele nos permitir,
é na próxima quinta-feira. Então, na quinta-feira você tem um compromisso conosco aqui na Rádio Boa Notícia FM para este bate-papo. Fiquem todos com Deus, que o Espírito Santo lhe ajude a lhes desenvolver os dons necessários na sua vida no momento oportuno para combater todos os males aqui sinalizados através dos 7 pecados capitais que bem mencionamos aqui no nosso programa. Fiquem com Deus. Você ouviu Saúde Mental e Resiliência. Boa notícia. De volta em breve aqui. Mais de 1 milhão de